E salve, salve pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o preço das fitas VHS. Como é que você define um preço de uma coisa que já tá fora de um circuito de mercado, que já não é mais vendido, já não tem mais um padrão de preços. Como é que você decide isso e como é que você, comprador, consegue ter uma noção se aquilo está num preço justo, se não está num preço justo, como é que é isso? Vamos discutir um pouquinho e vamos nessa. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente ter essa noção, né? Fitas VHS, elas já não são mais produzidas, ou seja, elas já não são mais vendidas em um mercado padrão aí, né? Você não vai numa loja e encontra VHS nas prateleiras, por exemplo. Não tem mais lojas próprias de VHS que vai vender esse tipo de mídia. Enfim. Então eu acho que isso já responde uma boa parte da questão. O valor, ele já não é mais baseado em um certo padrão de mercado, que, por exemplo, você vai ver um Blu-ray vendido por um valor X, muito provavelmente você vai achar nessa média de valor aí, oscilando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas vai ser nessa média de valor X. Já as fitas, você tá baseando o valor hoje em dia num preço que é muito nichado, é pensado a partir de um grupo, uma comunidade muito nichada, que é uma comunidade de colecionadores, basicamente, em sua maioria, e que isso vai ter como consequência certos relevos nessa questão do preço que não torna tão padrão. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Essa fita, A Morte, fitaça, filmaço aqui que eu adoro, gosto demais, tá entre um dos prediletos que eu tenho assim na minha coleção. É uma fita que eu já queria há muito tempo, em determinado momento da minha vida. Eu acho que eu só vi o anúncio dessa fita uma vez, que eu vi assim anunciando num valor que eu não lembro, mas eu achei essa fita depois num sebo por R$5, acredite se quiser, essa fita aqui tava R$5. Muito abaixo do que o valor, que se não me engano, de 60, 70 reais que eu tinha achado. Então, para você ver como oscila essa questão de preço em relação a um produto que já está fora de um valor de mercado comum. E aí isso me faz pensar em duas coisas. Quem é que está vendendo fita hoje em dia? Eu acho que eu consigo imaginar duas situações, dois tipos de vendedores, vamos dizer assim. Tem um vendedor que está no meio da comunidade de colecionismo, ele entende o que é o colecionismo, o valor que certas fitas têm para os colecionadores. E tem o outro vendedor, que é o cara que vende, mas não entende nada, porque ele tem as fitas e ele quer se livrar daquelas fitas, e ele vê isso como uma coisa ultrapassada, que ninguém mais tem interesse, então ele vai fazer um preço qualquer só para se livrar daquelas fitas. Esse vendedor que só quer se livrar das fitas, ele pode ser uma pessoa que tem as fitas em casa há muito tempo guardadas e em algum momento ele olhou para aquilo e falou: por que eu não vendi isso ainda? Porque eu não me livrei disso, estou precisando me livrar. E vende ali por valores baixos, sem ter uma noção do valor que aquilo representa para uma comunidade de colecionadores. Muitas vezes ele nem sabe que existe uma comunidade, um nicho de colecionador, ou é uma pessoa que tem um sebo, enfim, que vende um monte de coisa e tá lá, deixando lá sem ter muita noção também dos preços, ele bota o preço que ele tem na cabeça. Super válido. E tem o vendedor do colecionismo, que ele pesquisa, entendeu? Ele vai e procura valores base no Mercado Livre, OLX, não que Mercado Livre ou OLX seja muita base para preço, né? Mas dá uma pesquisadinha, sabe o valor que certas fitas têm para o colecionismo, ele sabe que Uma Hora do Pesadelo, por exemplo, ou um Brinquedo Assassino, tem um valor alto no colecionismo. Ele sabe que filmes de terror são mais cotados no colecionismo do que filmes de drama, por exemplo. Ele sabe identificar que um determinado filme ele é mais raro que outro filme do mesmo gênero, que um certo terror é mais raro que um outro terror. E ele baseia o preço a partir disso, que é super válido também. É importantíssimo a gente valorizar isso também, porque é através desses vendedores que entendem o valor que aquilo tem para o colecionismo que a gente acha, porque a gente acha fitas interessantes e também são pessoas que a gente sabe que são confiáveis. Tem uns poréns aí e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, pessoal, eu já comprei fita
na mão de pessoas que não estão muito dentro da comunidade, do nicho do colecionismo, já comprei a R$2, entendeu? Eu já peguei fita que o cara falou, me dá aí R$1. E eu pensei, porra, bicho, R$1 tá tão barato pra essa fita, vou dar até um pouquinho mais. E peguei assim um lote de fitas que ele ia me fazer de R$1 cada, eu paguei até R$2,50, entendeu? Eu falei, não, velho, eu vou lhe pagar aqui mais R$1, mais R$2 em cada fita. Porque ainda assim tava super barato pra mim e eu não achava tão justo eu pagar R$1 por determinada fita que eu sabia que valia um pouquinho mais. E aí entra a questão do gênero também, né? Se você vai pegar uma fita como essa aqui, ó, Chegadas e Partidas, um filme de drama. No meio do colecionismo, você não vê muito colecionador ávido assim por ter filmes de drama. Eu não conheço ainda um colecionador que fala assim, o foco da minha coleção é filme de drama. Eu não conheço. Inclusive, se você conhece alguém, ou se você mesmo é um colecionador que tem foco em filme de drama, deixa aí nos comentários, porque eu adoraria ter uma conversa com você pra fazer um vídeo a respeito disso. Eu até já botei isso lá no grupo do VHS Mania, mas não tive resposta, né? Enfim, você não pode esperar que um filme desse vá ter um valor de colecionismo em termos assim de ser muito procurado e de raridade, quanto, por exemplo, um filme de terror como Bonecos da Morte. Esse filme aqui, bicho, eu paguei, sei lá, eu acho que foi R$3, qualquer coisa assim, R$2, não foi mais que isso, certeza. Mas esse filme, Bonecos da Morte, eu paguei R$70. É um dos filmes que eu paguei mais caro assim na minha coleção, ele tá na lista aí dos filmes que eu paguei mais caro. E você vai achar filme muito mais caro que isso. Claro, tem vendedor que entende o colecionismo e mete a faca mesmo assim, entendeu? O cara cobra preços exorbitantes. E aí, cabe a você, colecionador, você que tá começando a colecionar, você que quer comprar fitas, a tentar entender um pouquinho desse mundo e tentar entender o próprio desejo que você tem de adquirir determinadas fitas. Porque algumas pessoas conseguem se aproveitar daquela vontade que você tem de ter certa fita e aí bota um preço muito alto e você, meio cego, vai lá e paga porque não tem muita noção de quanto vale uma fita ou outra. Entra aí a questão também de você já confiar naquele vendedor, você já comprou uma fita ou outra, você vê que os preços fazem sentido, que tem certas fitas que o cara faz um preço baixo, tem certas fitas que tá um pouquinho mais alto, tem certas fitas que estão mais alta ainda. E aí você começa a entender, pô, o cara não tá assim colocando preços irreais e metendo a faca em tudo que é filme só porque você quer. Não, o cara tem... Você percebe que existe um padrão de valor ali que ele tá colocando, ele tá sabendo colocar na balança, sabe? Eu acho que quanto mais tempo você tá nesse meio, mais você vai entendendo que realmente, pô, essa fita vale isso, essa fita vale aquilo. E quanto mais foco você tem em um determinado tipo de fita, um determinado tipo de gênero, melhor você vai compreender isso também. Como eu falei, fitas como Hora do Pesadelo, o Brinquedo Assassino, enfim, são fitas que são muito requisitadas. E o gênero de terror por si só, eu vejo que no meio do colecionismo de fita VHS é muito disputado mesmo, velho. A galera, assim, é louca por filme de terror. E tem certos filmes que a impressão que você tem é que você nunca vai achar. Eu acho, por exemplo, Hora do Pesadelo é um filme que eu morro de vontade de ter na minha coleção, mas eu acho que eu nunca vou achar num preço que eu pense assim, eu posso pagar por esse filme. Uma coisa é certa, a fita VHS ela não é mais produzida e ela não está mais sendo definida o seu valor não está sendo mais definido por um valor de mercado padrão, mas ainda assim isso é um mercado. Essa fita sem dúvidas foi produzida muito menos que uma Titanic, um Rei Leão da vida. Então, obviamente que uma fita dessa, se você pensa no valor dentro do colecionismo, ela vai estar valendo mais, certo? Em termos de valor, de preço, eu tô falando de preço. Ainda assim, você pode ter a sorte de achar isso num tipo de vendedor que não entende muito esse meio e que só quer se livrar, e você acha uma fita dessa R$5, o que pra mim foi uma bagatela, assim, um ótimo valor. E aí eu quero deixar aqui um depoimento que eu pedi pra Lipe Metal. Pô, já comprei várias fitas com Lipe, super gente fina, inclusive tá pra chegar outras fitas que eu peguei na mão dele aí, eu espero estar mostrando pra vocês logo mais. E ele que é um vendedor aí que já tá no meio do VHS há um bom tempo, um cara que tem experiência como vendedor, ele vende também videocassetes, enfim. Eu perguntei a ele o que é que ele faz pra pensar no valor na hora que ele vai vender uma fita, que ele olha uma fita e fala, bom, essa aqui vai custar isso, eu vou vender por tanto e tal. E vou mostrar um pouquinho do relato dele aí. Como ele diz aí, ó, o lance dos preços do VHS é complexo na minha opinião. Eu vejo alguns preços e comparo a quantidade de anúncios que há no mercado. É o caso da oferta e demanda. Tirando isso, o que não há
para comparar por não ter o VHS no mercado, teremos que levar em relação o gênero do filme, se é terror, se é um terror que é raro, se é comum. Nesse caso, há preços mais elevados. Os outros gêneros são mais difíceis catalogar preços, porque tem que pôr um preço que não seja surreal, quando você quer vender algo que não é raro, né? Se é algum filme obscuro, cada um põe seu próprio valor no VHS. Então eu acho muito legal, porque eu acho que de certa forma o meu pensamento dentro dessa questão do preço dos filmes, das fitas VHS, tá alinhado aí com esse relato de Lipe, né? Aliás, muito obrigado, Lipe, valeu mesmo, cara. Percebam que existe sim ainda aquela lei da oferta, da demanda, se é muito produzido, se é pouco produzido, se é muito procurado, pouco procurado, mas ainda assim, Lipe diz no final, cada um que põe seu próprio valor no VHS. É o que ele fala no final. Apesar de ter essa relação de mercado bem mais nichada e específica, ainda assim você vai encontrar uma variação de valores, porque cada um está definindo o seu valor. Isso não está sendo regulado pelo mercado. Então, você vai encontrar alguém vendendo Uma Hora do Espanto por R$150. Você pode encontrar alguém vendendo por 300. Você pode encontrar alguém vendendo por 90. Ainda assim, tá num valor que respeita o valor de raridade dessa fita e de disputa dessa fita, mas ainda assim você vai encontrar uma oscilação de preço. E aí a dica que eu dou para você que quer comprar é o seguinte: vá desenvolvendo esse instinto de colecionador, de entender um pouco o valor aos poucos. Esse é um instinto que vai surgindo na gente. Quando a gente vê tantas fitas sendo vendidas, a gente começa a entender como funciona essa questão de valor de fitas. Então você vai encontrar fitas num preço justo de 10, 15 reais, 20 reais. Para fitas mais comuns, que foram produzidas em larga escala, fitas que são fáceis de achar e fitas que não são tão bem disputadas. Se você entra agora num gênero, por exemplo, o terror, que é muito disputado, que tem fitas raras, tem fitas que foram produzidas e distribuídas em baixíssima escala, aí você vai encontrar 50, 60, 70, 80, 100, 200, aí o valor começa a subir e cabe a você decidir, mas vai ser nessa média daí, e esse instinto você vai percebendo aos poucos. Então é isso aí, galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que é que você acha dos valores de fitas, e eu quero muito saber qual foi a fita mais barata que você já pagou na sua vida, que você olhou e falou, caramba, valeu a pena demais. E qual foi a fita mais cara que você já pagou e que você acha que pagou justo, assim, foi cara, mas paguei o justo. A gente se vê na próxima, tchau, tchau, valeu!